Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui de análise, vamos falar sobre o HGRU e ele está seguindo o mesmo molde do HGLG, como vocês viram no vídeo, não sei, foi antes desse, mas eu não sei que dia que saiu, que é um resumão que eles fazem, resumo de 2023 e as perspectivas para 2024. Não é um relatório tão robusto quanto o do HGLG que a gente viu, mas é bem bacana e vamos para ele. Bom, iniciando aqui, deixa eu só pegar a minha setinha. Então vamos lá, iniciando aqui o HGRU, dezembro de 2023, cota de mercado subiu bastante, né, recentemente, ele está com a cota patrimonial de 126,96, isso aqui já incluindo a reavaliação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, cotistas 207 mil, o rendimento porrada, que foi de 2,30, que eu até falei isso no vídeo passado, que ele pagaria um valor grande. Tem até um vídeo no canal que eu falei sobre 4 fundos que pagariam presente de Natal e o HGRU era um desses, e de fato estava tudo na cara que isso ia acontecer. Ele pagou uma baita e teve uma ajuda também de uma venda, então vamos que foi feito agora em dezembro, mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então no mês de dezembro ele apurou uma receita de 34 milhões, 1,85 por cota e o resultado de 1,66, que distribuiu 2,30, que é referente ao lucro que ele tinha retido, lucro acumulado que ele precisaria pagar aquele limite dos 95%. Inclusive essa distribuição, ela primeiro teve impacto do lucro da quitação da venda de lojas da Pernambucanas de 2 centavos e o lucro da primeira parcela referente ao Atacadão de São Bernardo referente a 84 centavos, o que ajudou a ele pagar esses 2,30, porque se a gente for comparar com o semestre passado, ele pagou 1,40, então essa venda, principalmente essa primeira parcela do Atacadão aqui, ajudou bem a ele conseguir pagar esse rendimento alto. E aqui eles colocando aqui, após um ano que aparentava ser dos mais discretos para investidores brasileiros, nos últimos meses do ano foram essenciais para o bom encerramento. Aqui a gente já falou que o IFIX teve alta de 15%, a questão do aumento da taxa de juros, mas vamos para a retrospectiva do fundo. Eles colocando aqui, ó. Chegamos ao fim de mais um ano, como de costume, trazemos visões estratégicas que foram empreendidas durante o ano, bem como um pouco da nossa visão de futuro, que é o que eu falei. Eles fazem retrospectiva de 23 e a perspectiva para 2024. Iniciamos a execução da nossa estratégia com a venda de ativos motivados especialmente pela percepção do fundo que estava precificado com um desconto excessivo em relação ao seu valor patrimonial nos últimos meses de 2021 e 2022. Traçamos então uma meta que venderíamos durante 2022 um volume financeiro de 150 milhões, com um potencial lucro de 45 milhões. Superamos essa meta e anunciamos em 2023 continuaremos com essa estratégia, haja visto que o mercado ainda não havia precificado corretamente o fundo de acordo com a nossa visão. E eu acredito que ainda não está. Melhorou até essa questão da valorização do fundo que ele teve, mas eu ainda acredito que ainda tem mais potencial de valorização. Isso eu venho falando há um bom tempo já para os alunos, para os meus alunos e do pessoal que a gente discute no grupo do WhatsApp, que esse link está aqui embaixo. Acho que tem mais de 220 pessoas nesse grupo, que eu já venho falando há um bom tempo, que eu acredito que 2024 vai ser um baita ano para fundo imobiliário, principalmente os fundos bons como a HGRU. Aí eles colocam aqui, terminamos o ano com 4 lojas do portfólio da Pernambucanas, uma do Mineirão, uma do antigo grupo do Big e o atual Carrefour vendidos. Com isso, o volume financeiro transacionado de imóveis foi de 190 milhões com um lucro de 65 milhões, 3,5 por cota, 3,50 por cota. Aqui a gente vê como a CSHG trabalha bem essa questão de ganho de capital na venda de ativos. A gente vai ver alguns pontos mais para baixo, mas vocês, é impressionante como eles trabalham tão bem essa questão, e o que gerou esses 3,50 aqui por cota, que também foi um dos responsáveis por essas pancadas que ele deu no ano, né, tanto em junho quanto agora em dezembro, que foi pago agora em janeiro. Este mês também tivemos a venda do Atacadão, com um aluguel reajustado, representou um cap rate de 6,9, no aluguel anterior representaria um cap rate de 6,6. E aqui um ponto importante, se vocês lembrarem do HGLG, como eu sempre tenho falado, quando o fundo está vendendo o imóvel, o cap rate tem que ser baixo, porque lembra da fórmula do cap rate? É o valor
do imóvel sobre o quanto ele gera. Se essa parte de baixo foi a maior, quer dizer, ele vendeu por um preço mais alto, significa que o cap rate vai ser baixo. Por isso que quando a gente comprar, pô, mas o cap rate normal, a gente tem visto aí 8, 9%. Então, significa que ele vendeu muito bem o imóvel, porque o valor da receita não muda. O que muda é o valor do imóvel. Então, se ele teve um cap rate menor na venda, significa que o preço do imóvel foi alto. Isso é muito legal de vocês avaliarem também. Bom, continuando aqui, ó, tivemos a aprovação aqui, que é um ponto que eu quero falar um pouquinho para vocês. Eu venho falando há um bom tempo sobre essa questão da emissão do HGRU. Inclusive, tem até vídeo aqui no canal que eu falei sobre ela, que é a emissão que já está aprovada para aquisição da integralidade dos fundos, o Mint11 e o SPVJ11, que inclusive o SPVJ11 já tem parte dele no próprio HGRU. Mas eu tinha falado para vocês que eu acreditava que a demora nessa emissão, tanto é que ela tem mais de 6 meses que essa emissão foi aprovada, estava por causa do atraso na questão da negociação da compra da CSHG, por isso que eles demoraram. Só que a compra da CSHG já passou, a Pátria já comprou e continua nessa enrolação. A gente não sabe ainda o porquê disso. Eu acredito que logo, até porque se a gente pegar no próprio preço, a cota de mercado ela está bem acima da cota patrimonial, o que já seria suficiente para ele fazer a emissão, então a gente ainda não sabe o porquê que ele não emitiu. Aí eles colocam aqui, apesar das dificuldades, permanecemos firmes em manter. Eles colocam que, na verdade, eles estão usando como diligência, que as diligências para essa emissão ainda não foram cumpridas. Então a gente tem que esperar, eles colocam a velocidade de conclusão da diligência e formalização desses negócios é que vai pautar o time da emissão. Só que já passou 6 meses, né, SSHG? Então a gente precisa que essa emissão saia logo, até para poder diminuir algumas concentrações que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, perspectivas para 24, eles colocando aqui, ó. Pelo lado dos desinvestimentos, manteremos as vendas individuais no varejo de forma pontual, mais estratégicas e menos aceleradas do que o último biênio. E aí, esse menos acelerado do que o último biênio é interessante, porque já saiu, acabou de sair, saiu esse fato relevante aqui. Provavelmente eles devem falar dele no próximo relatório, dia 10 de janeiro, né, saiu esse fato relevante, da venda de um imóvel da Casas Pernambucanas. O imóvel, ó, ele foi vendido por 5 milhões e 600, é muito pequeno o valor, não vai representar muita coisa, recebendo uma parcela no compromisso de compra e venda de 2 milhões e um saldo a ser recebido de 3 milhões e 600, recebido até 2 prestações mensais igualmente sucessivas de 1 milhão e 800. É um valor pequeno, mas aqui é importante que eles colocam: o preço de venda do imóvel foi 78% do valor investido. Vocês vejam como a CSHG, ela, como eu falei, ela trabalha muito bem essa questão de ganho de capital. Então aqui, na verdade, eles já começaram, né, falando que vai ser um pouco menos acelerada do que no último biênio, mas já começaram em janeiro com a corda toda, mas foi uma venda muito pequena. E eles colocando aqui, ó: pretendemos completar pelo menos uma venda de cada tipo de ativo que compõe o portfólio do fundo: Pernambucanas, Mineirão, Carrefour e Educacional. Não sei se essa já pode ser considerada Pernambucanas, né? Então a gente vai acompanhar. Pelo lado dos investimentos, manteremos aquisições principalmente de portfólios no atacado, negociadas diretamente com futuros inquilinos ou desenvolvedores imobiliários. Aqui, além disso, temos um desafio individual, que é o Dutra 107, que isso daqui é um calo no sapato do HGRU, que é um imóvel, eles falam aqui, ó, é um imóvel, apesar de excelente perfil técnico, em frente a uma rodovia movimentada, obviamente a maior rodovia do país, o imóvel precisará de alguns investimentos, e de especial dedicação de nosso time comercial e técnico. Então eles falam que aqui que o fundo foi bem comprado, mas a questão é que ele ainda precisa ter, que é o que tem a vacância no fundo hoje, que é pequeniníssima, mas é simplesmente voltada para o Dutra 107. Aqui a parte de reavaliação anual dos imóveis, basicamente a mesma coisa que aconteceu com a HGLG, que os imóveis se valorizaram pelo menos a inflação. Isso é para a gente perceber que os imóveis de um fundo bom, eles são valorizados à inflação, e o que você recebe de rendimento é rendimento real, mas aqui não teve tanta valorização dos imóveis individualmente como no caso do HGLG. A gente teve somente um que teve reavaliação negativa, que é o próprio Dutra 107, por causa da vacância que ele tem. Que a gente teve basicamente do portfólio Mineirão, que eles tiveram um aumento significativo dada a diminuição da taxa de desconto relativa ao baixo valor por metro quadrado frente ao custo de reposição dos imóveis, que foi essa maior valorização aqui, mas basicamente, obviamente teve esses 10, não teve nada comparado com a HGLG, que a gente teve mais de imóveis com 15, 16 a 20%.
E aqui essa questão, do mesmo jeito que a avaliação é feita, é fluxo de caixa descontado, que projeta 10 anos do ativo e que é vendido no final desse período. E aqui essa parte da venda do Loja Big, que aconteceu agora em dezembro, que foi uma venda de 94 milhões, 47 milhões já recebidos pelo fundo, que é 1,69 por cota, que provavelmente vai ser falado no próximo relatório como é que vai ser distribuído isso, porque vai ser mais um não recorrente, aí a gente não sabe se ele vai colocar como caixa para poder distribuir no final do semestre ou se vai distribuir agora, a gente vai acompanhar isso no próximo relatório. E na parte comercial e técnica, é basicamente voltado para o Dutra 107, que eles colocam aqui, ó, ao longo de 2023 focamos no projeto de reestruturação e empreendimento atualmente denominado Dutra 7, entramos em 2024 prontos para tirar o projeto do papel e executar o escopo como entendermos adequado. E aqui na parte técnica, eles falando aqui que assuntos que eles não tomavam conta, que eles começaram a tomar, vão começar a tomar agora, que é a questão de renovação de licença, regularizações e reformas, esses pontos que hoje estão, em sua grande maioria, sobre a responsabilidade dos locatórios, dando ao portfólio do fundo, dado que o portfólio do fundo é composto principalmente por monousuários. Aí eles colocando aqui que o Dutra 7 acabou se destacando pelo primeiro condomínio multiusuário do fundo, com a necessidade de operação de administração predial, coordenando manutenção e funcionamento do complexo. Então, é só para aqui o resumo, né? A expectativa é que a obra de reposicionamento seja contratada e iniciada ainda no primeiro semestre de 2024, caso sejam definidas todas as soluções técnicas compatíveis com a viabilidade estudada. Então, esse é o ponto do Dutra 7, que é o ponto de mais atenção para o fundo agora em 2014, que a gente vai acompanhar durante esse ano. E aqui, só para a gente fechar o relatório, a parte do resultado, ele gerou o resultado de 30 milhões, distribuiu 42 milhões, que foi aqueles 2,30. E aqui, como vocês podem ver, olha só, se a gente pegar aqui em junho, que ele distribuiu em 40, ele ficou com 75 centavos, e agora ficou com 87, que são aqueles 5%, e obviamente teve o ganho com a questão da venda que a gente falou lá no começo, para poder ajudar a pagar esses 2,30, que ele veio com 1,52 aqui, bem diferente, aqui quase R$1 de diferença, né? E se a gente for ver a reserva era 1,29 e 1,52, não deu R$1. Foi então, os 2,30 foi contribuído por aquela venda que eu falei no começo. Então a gente vai ver agora essa venda do Big, o que eles vão fazer, se eles vão aumentar, vão distribuir. Provavelmente eles devem compor saldo de resultado acumulado para levar para o final do semestre, tá? Que a parte de retorno dele a gente não tem que falar muito, né? É um absurdo o retorno dele. Aqui o ponto que eu deixei marcado, olha só, ele reduziu o número de cotistas de novembro para dezembro. A gente não sabe se é porque o pessoal está meio chateado com essa questão da demora da emissão, mas provavelmente para o próximo relatório vai ter um aumento exatamente por causa da distribuição de 2,30 e a gente vê como é que vai ser esse comportamento. Aqui rapidamente, a alavancagem dele é muito pequena, essa parte do SPJV que ele já tem, que ele vai aumentar, mas vejam, o que ele tem de renda fixa, o que ele tem de CRI, é tranquilamente fácil para pagar. Essa alavancagem dele é muito tranquila. Aqui a distribuição do fundo, a vacância dele, que é o Dutra 107. Tem uma parcela de 14% para a gente acompanhar de revisional dos contratos, para a gente acompanhar nesse ano. Aqui a questão do Carrefour, que ainda é o maior porcentagem, que é o que eu coloco para vocês, que é um ponto de atenção. Provavelmente quando sair a emissão isso aqui vai reduzir bastante, vai reduzir exatamente por causa da emissão. Aqui a gente tem um pouquinho de GPM de reajuste para fevereiro para a gente acompanhar. Provavelmente a questão de contrato atípico também deve diminuir em função da compra. Diminui não sei se diminui, acho que é diminuir sim com a compra com a emissão. E a alavancagem dele, super tranquila, veja que com o próprio 5% ele quase paga a amortização do CRI que ele tem. E é isso, pessoal, é bem um vídeo um pouquinho mais rápido do que o do HGLG, até porque ele não teve tanta coisa assim como o HGLG durante esse ano. E agora a gente tem que aguardar a emissão, esperar que ela saia nos próximos meses para ver esse fundo crescer ainda mais e mais. Eu acredito que esse fundo vai deslanchar com essa emissão esse ano de 2024. Espero você no próximo vídeo.